A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Cante pra ele. Doces me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus. É onde eu quero estar, ó Deus, mais perto de ti. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha,
teus caminhos. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. A paz do Senhor, querido irmão e querida irmã. Voltemos a nosso episódio de número 15 do nosso Conectados com a Palavra. Estamos dando continuidade no estudo do Decálogo, dos 10 mandamentos. Vimos desde o primeiro mandamento, da primeira tábua, onde trata o nosso relacionamento para com Deus. E agora nós estamos na segunda tábua, no mandamento número 7, onde trata o nosso relacionamento com o nosso próximo. O ano que nós estamos ministrando e pensando é o ano de valores. E como os 10 mandamentos, o decálogo, ele norteia, ele sustém os valores. Uma sociedade, ela se perde, ela desmorona quando ela perde os seus valores. E uma sociedade perde os seus valores quando ela altera, quando ela distorce a lei de Deus. Então, vimos até aqui como é essencial para a sociedade, para a vida humana, a lei de Deus. É ela quem protege a vida, é ela quem protege a velhice, é ela quem determina o que é certo, o que é errado, a lei de Deus. Sabemos que aonde não há lei, há anarquia. E aonde há anarquia, faz-se o que quer. Então, a lei de Deus é para prevenir a anarquia. A lei de Deus é para proteger a sociedade para que cada um não faça o que bem entende. E quando digo aí não faça o que bem entende, é que até mesmo a humanidade não passe a criar as suas próprias leis, que vão sempre priorizar as suas vontades, os seus desejos, e vemos até o símbolo da lei humana, que é uma mulher segurando uma balança e os seus olhos estão vendados, porque a lei dos homens é cega, porém a lei de Deus não é cega. Estamos no 7º mandamento, 15º episódio. Vamos novamente voltar para Êxodo, vamos voltar lá para o Monte Sinai, onde foi lida essa aliança. Êxodo capítulo 20, versículo de número 14. Diz aí, não adulterarás. Não adulterarás. Na semana passada, no outro episódio, nós vimos a importância deste mandamento. De que forma que esse mandamento ele iria nortear a nação de Israel, a nação do povo de Deus na terra de Canaã. Eles entrariam na terra prometida e, diferentemente dos outros povos, em suas ações, em suas atitudes sexuais, elas deveriam ser regradas pela palavra de Deus. Eles não tinham liberdade para agir, ter atitudes dentro de seus relacionamentos conforme bem entendessem, mas a lei de Deus limitava vamos dizer assim, os atos sexuais dentro do povo de Deus. E eu disse no último episódio do porquê. Porque
o relacionamento, o ato sexual ordenado por Deus, ele está dentro de uma aliança e de um relacionamento chamado casamento. E o casamento, ele é vamos dizer assim, a provisão divina para que a vida venha à terra. Ou seja, o casamento era, Deus disse para o homem, para ele se multiplicar. Ele casar com a mulher, se unir a ela e multiplicar-se. Então, o casamento, ele era a proliferação da vida. E o 7º mandamento, então, ele está trazendo uma lei, uma limitação, um entendimento de como esse casamento, quando feito fora da lei de Deus, esses relacionamentos intersexuais fora da lei de Deus, eles destroem a base da sociedade, que é o casamento, a família e o florescimento da vida. Isso foi o que eu disse na semana passada. Agora vamos ver hoje, no Novo Testamento, como que esse mandamento, o 7º mandamento, ele ganha espaço. Como que o Novo Testamento usa palavras específicas para definir o que é esses atos sexuais que são proibidos pelo 7º mandamento. Será que é somente o adultério ou sexo fora do casamento? Ou outros tipos de ações, sexuais ilícitas estão proibidas nesse 7º mandamento? É isso que vamos ver hoje. Vamos primeiro abrir a Bíblia em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 21. Diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha só, voltem aí no versículo 21. Esse versículo 21, ele usa aí a palavra a prostituição. Prostituição, adultérios, atos sexuais ilícitos. E essa palavra aí, no original grego, é a palavra porneia. Porneia. A palavra porneia é de onde nós temos hoje a palavra que nós conhecemos como pornografia. É um ato sexual ilícito. É um ato sexual fora do casamento. É fornicação. Então não é somente um ato fora do casamento, mas um ato antes do casamento. Então a palavra usada por Jesus aí é porneia. Então essa palavra porneia no Novo Testamento, que é em grego, ela é usada para dizer esse ato sexual ilícito. Mas o que é interessante nessa palavra é que na época de Jesus, um pouco antes, a grande comunidade dos judeus, eles estavam debaixo do domínio da cultura grega. Depois que o povo de Israel, depois que o povo de Deus voltou da Babilônia, em cerca de 489, 580 a.C., eles voltaram da Babilônia durante o período do Império Persa. Depois do Império Persa, veio o Império Grego, que dominou a área da Palestina, onde estavam os judeus. E juntamente com os gregos, o exército grego, veio também a cultura grega. Os generais gregos casaram com as mulheres ali em volta do povo de Israel e formaram uma grande sociedade onde a cultura grega proliferou. O entendimento grego, a filosofia grega, ela proliferou. E lá no Egito, na cidade de Alexandria, tinha uma comunidade judaica muito forte, uma comunidade de judeus muito grande, antes de Jesus.
E essa comunidade ali tinha uma biblioteca muito grande e eles eram conhecidos por ser judeus muito inteligentes e eles fizeram uma tradução da Bíblia. Pegaram o hebraico, a Bíblia em hebraica, e traduziram para o grego. Juntaram 70 eruditos e fizeram essa tradução. E essa tradução foi denominada Septuaginta, por causa de ser feita por 70 judeus. Essa tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada Septuaginta, então, todos os locais, lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, aonde é usado a palavra porneia, né? Sexo ilegal, fora do casamento, sexo ilícito, adultério, esses judeus traduziram por esta palavra que Jesus usou em Mateus 7, a palavra porneia. Então, essa palavra porneia, ela é uma dos locais, é uma das palavras usadas para aplicar, né, esse ato sexual fora do casamento, ou esse ato imoral, sexual ilícito, que ele é, vamos dizer assim, proibido pelo 7º mandamento. Essa é uma das palavras usadas no Novo Testamento. Uma outra palavra usada no Novo Testamento, interessante, está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8 a 11. Aí em 1 Timóteo, Paulo está falando da lei de Deus. E ele diz, sabemos, porém, que a lei, os 10 mandamentos, é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para todo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo está, trazendo aí a aplicação desse texto, e ele está dizendo que a lei de Deus é boa se nós aplicamos elas de forma correta, e a lei, ela não foi promulgada para justos, mas ela foi promulgada como régua de medição, como parâmetro moral para aqueles que fazem o que é errado. E olha que interessante aí no versículo de número 9. Olha novamente o versículo de número 9. O número 9, ele está dizendo, olha, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. E aí ele vai trazendo aí cada um dos mandamentos. Olha só, irreverentes, pecadores, aí na primeira tábua, lá não terá outro Deus além do Senhor, né? Não adorarás outros deuses. E aí ele entra aí no versículo 9, na segunda tábua, e ele fala aí, olha, ímpios e profanos, ele fala, parricidas e matricidas. Lembra lá? O 5º mandamento, honrarás pai e mãe para que tenha vida longa na terra. 5º mandamento. 6º mandamento, qual é? Não assassinarás, não matarás. E aí diz o quê? Homicidas. Então é o 5º mandamento, 6º mandamento, e aí o 7º mandamento é não adulterarás. E a palavra que ele usa aí é impuros e sodomitas. A mesma palavra impuros é a palavra porneia, e a outra palavra que ele usa para quebra do 7º mandamento é essa palavra sodomita. A tradução aí da Almeida e atualizada, ela traz a palavra sodomita, mas no grego ela é a palavra arsenokoitais. Arsenokoitais. Essa palavra, ela foi criada por Paulo. Ela é usada em 1 Coríntios, capítulo 6, e usada aqui também. Mas ela não é usada em outras literaturas do mundo grego na época de Paulo.
Então, quando você pega Xenofonte, quando você pega Aristóteles, você não acha essa palavra em outros escritos contemporâneos da Bíblia. Mas por quê? Porque ela foi criada, ela foi cunhada pelo próprio apóstolo Paulo. E o que ele estava querendo se referir a essa palavra traduzida aí como sodomita? Essa palavra arsenokoitais, ela está lá no Antigo Testamento, em Levítico 20:13. Quando nós vamos lá para aquela Septuaginta que eu disse para vocês, traduzida por 70 judeus, quando chegou no Levítico 20:13, eles disseram esse versículo aí. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Mortos o seu sangue cairá sobre eles. Aí está a palavra, eles colocam aí outro homem como se fosse mulher, praticam coisa abominável. Ele usa a palavra arseno, né, de coisa abominável, e coitais, de deitar, de coitais. Aí então, Paulo está dizendo o seguinte, ele junta as palavras lá em Levítico em uma só e usa lá no Novo Testamento. Então, o que ele está dizendo? Na cultura grega, né, os gregos eles tinham os relacionamentos de homem com homem e mulher com mulher. Então, os governantes, os senadores e até mesmo outros, eles tinham o costume de ter um casamento, uma família, onde tinham filhos, mas quando eles queriam farrar, quando eles queriam fazer festa, quando eles queriam, né, fazer, vamos dizer assim, coisas fora dos limites de um casamento, das quatro paredes, eles tinham um outro homem, uma outra mulher, e aí eles tinham todos os outros tipos de práticas pecaminosas. E Paulo está dizendo, olha, esse afã, essa farrinha que vocês têm por sexo de outro do mesmo sexo, né? Se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo, cai lá em Levítico 20:13. E é uma quebra do 7º mandamento. Então não é somente o adultério, né? O relacionamento entre um homem com um homem ou mulher com uma mulher é uma quebra do 7º mandamento. E lembra que eu disse para vocês, o 7º mandamento ele é a proteção da família, da proliferação de uma geração saudável, uma geração forte, uma geração firme. Uma outra palavra no Novo Testamento, ela está em Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 27 ao 30. Diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Quando o versículo diz lá, intenção impura. Intenção impura, a palavra lá no grego é epithumeo. Epithumeo. E epithumeo já é a palavra que significa também a quebra do 7º mandamento. Não é somente a atitude, não é somente a ação sexual, mas o desejo no coração. Seja você olhar alguém e a beleza dela, o físico dela e desejá-la, fantasiar-se. Isso já é uma quebra do 7º mandamento. Já é um adultério no coração. Essa palavra epithumeo. Então vemos que o Novo Testamento ele amplia de tal forma essa quebra, esse mandamento, que torna-se praticamente impossível um ser humano nunca ter quebrado o 7º mandamento. Alguém pode dizer, olha, eu nunca quebrei o 7º mandamento porque eu nunca traí a minha mulher, ou eu nunca traí o meu marido com outra mulher ou com outro homem.
ou seja lá, o mesmo sexo. Mas aí nós vemos que o mandamento no Novo Testamento, ele vai desde o relacionamento antes do casamento, passa pela pornografia, passa pela homossexualidade, passa até mesmo pelo desejo do coração, pela cobiça, pela fantasia, pelo clique, pela pornografia. Dentro desses parâmetros, a lei de Deus coloca todos sobre condenação. Porque a lei de Deus está dizendo, práticas como essa, se você continua nelas, se você não se arrepende, se você não procura mudar o seu comportamento, o seu entendimento, o seu caráter, o seu futuro ou a família que você está construindo, ela tende a ser uma família fragilizada por comportamentos sexuais que distorcem o 7º mandamento. Seja no coração, seja na internet, seja no oculto, ou seja numa viagem a trabalho. Não importa. Esse perigo, ele ronda as famílias e ele tende a ser destrutivo para o futuro da nação, destrutivo para o futuro de uma sociedade. Então, o meu desejo é encerrar com vocês esse episódio e compreendermos muito bem, quando o 7º mandamento diz, não adulterarás, ele carrega dentro de si todo tipo de prática que envolve sexualidade, tanto interior quanto exterior, tanto física quanto mental e emocional. Porque de alguma forma, essas práticas, elas tendem a ser destrutivas para o florescimento e para o amadurecimento de uma família. Uma família que um dia foi açoitada pelo adultério, ela tende a ser fragilizada e tende a crescer fragilizada. E é necessário cuidados específicos, pastorais, da palavra, para que essa família se mantenha firme. Por isso que em Provérbios, lá para o povo de Israel, as palavras de Provérbios, elas são muito sábias. Diz lá em Provérbios capítulo 5. 5:15, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-se os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Ele está dizendo que a verdadeira alegria está na nossa cisterna, está na nossa esposa da nossa mocidade, no esposo da nossa mocidade. É aí que mantém não só a alegria, mas também mantém uma sociedade firme. É aí que está a chave do crescimento, do florescimento de filhos no mundo, que serão, vamos dizer assim, um arreio, serão vamos dizer assim, uma palavra, serão uma fonte, um pilar na sociedade. Essas crianças que provêm desse relacionamento, a proteção do casal, a proteção da família, é que vão fazer uma sociedade firme e forte, que guardarão os valores de Deus, os valores morais, os valores da palavra. Que abramos o nosso ouvido para o 7º mandamento e compreendemos a vastidão de que está debaixo do guarda-chuva desse mandamento, para a proteção da família e da sociedade que vivemos. Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que nos guarda, que nos enche, Senhor, de luz, venha guardar o nosso coração na tua presença.
que abramos o nosso ouvido para ouvir o 7º mandamento e passemos a olhar com um olhar especial para a nossa família e para o nosso coração, nos guardando das mentiras desse mundo, das tentações para fazer algo fora da tua palavra e possamos viver unicamente para ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido, como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um,
o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência, e estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio, mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens, e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença, de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.